Você se considera uma pessoa perfeccionista? Daquele tipo que se não conseguir fazer tudo perfeitinho, tudo ali nos mínimos detalhes, não se dá por satisfeito, fica até chateado, chega a ficar irritado, às vezes até questionando a si mesmo, questionando a si mesma, duvidando do seu potencial, porque na sua cabeça você tem um certo ideal de como as coisas devem ser feitas, mas na prática nem sempre as coisas saem assim. Bom, se você se identificou com alguma dessas características, o vídeo de hoje é para você. Eu vou compartilhar contigo um trecho de uma das aulas que eu dou aos meus alunos e você vai ter acesso aqui hoje nesse vídeo. Então, fica ligado, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e bora lá para a aula. E no caso de Epiteto, a gente vai encontrar uma característica ainda da filosofia estoica, mas que em Epiteto é bastante forte, que aparece tanto no início do manual quanto no início das diatribes, né? Que é a noção da diferença entre as coisas que dependem de nós e as que não dependem de nós. Então, Epiteto tem um trecho logo no início do manual em que ele fala assim, ó, das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Ou seja, aqui ele já começa a filosofia dele explicando, olha, existe uma diferença, né, de todas as coisas que existem no mundo, né? Algumas delas estão sob o nosso encargo, estão sob nossa responsabilidade, são coisas sobre as quais a gente pode exercer um controle, né? Sobre as quais a gente pode ter controle. E existem outras que não estão sob o nosso controle, que a gente não tem como controlar assim 100%, né? Então é com base nesse raciocínio que eu quero pensar com você sobre a questão do perfeccionismo. Afinal de contas, qual é o lugar do perfeccionismo, né? Como assim lugar, Fernanda? Porque perfeccionismo, né, essa nossa tendência de querer fazer tudo perfeito, né, de pecar pelo excesso, ele não é uma coisa só, né? Falando assim, parece que é uma coisa só, a pessoa que quer fazer tudo perfeito. Mas existem motivações diferentes para isso, né? Então, eu quero te convidar aqui a pensar e identificar também qual desses tipos de perfeccionismo é aquele que te afeta mais, é aquele que te atrapalha mais. Porque, no final das contas, o perfeccionismo nos atrapalha, muitas vezes nos impede de começar alguma coisa, nos impede de desenvolver um projeto, um raciocínio, enfim. Então, a gente tem o perfeccionismo, por exemplo, por padrões pessoais. É aquela pessoa assim que se cobra excessivamente por padrões de excelência que são irreais, né? Então a pessoa, porque eu não posso errar nisso. Nossa, mas eu que sou, por exemplo, eu sou doutora em filosofia, estou aqui terminando o doutorado em filosofia, eu não posso errar isso aqui. Eu tenho que saber tal coisa. Então a gente começa a se colocar um padrão irreal, né? Então, por exemplo, aqui nessa aula, né, assim como em todas as outras, como eu falei, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né, da gravação, do vídeo, do áudio, mas tem coisas que não dependem de mim, né? Então, só que às vezes a pessoa se coloca do tipo, mas eu não posso errar nisso aqui, eu não posso falhar nisso aqui, eu não posso. E aí ela vai colocando padrões que não são humanamente realizáveis, né? Que colocam a gente numa situação de tensão muito grande. Existe ainda um perfeccionismo, né, que é voltado aos outros. Então, achar que todo mundo, que todas as pessoas têm um padrão superior de qualidade. E aí a gente cai na tentação de se comparar e se diminuir. Então, eu estou fazendo esse curso aqui, poxa, mas tem a fulana que faz um curso muito melhor, que tem uma qualidade assim, que dá aula assado, que faz o slide desse jeito. E aí a gente começa a se comparar, né, com os outros, e com isso a gente começa a se diminuir, porque a gente está usando os outros como um parâmetro para a gente mesmo.
E, por fim, a gente tem o perfeccionismo em relação ao social, que é um pouquinho diferente do segundo ponto, que é o medo do julgamento dos outros. Então, com isso, a pessoa acaba se esforçando em excesso para se atender às expectativas dos outros, ou seja, ela não quer sofrer assim, né? E na internet a gente está nessa era, infelizmente, que era do hate, né? Então, por exemplo, já disseram uma vez, eu estava fazendo uma live e apareceu um sujeito para dizer que minha voz era estridente. Então, assim, aí eu posso, né? Ou eu posso me travar e falar, nossa, nunca mais, então eu vou gravar aulas para a internet. Opa, estagiária aí se manifestando. Gente, olha aí coisa que eu não posso controlar, né? Então, ou eu posso me travar completamente e falar, nossa, minha voz é estridente, ai, que coisa horrível, não sei o quê, porque eu tô com medo de que as pessoas me julguem. Ou eu posso seguir adiante, porque fazer o quê? Né? Minha voz é essa. E, enfim, continuar. Então, primeira coisa que nos ajuda é a gente identificar qual é o nosso tipo predominante de perfeccionismo. Porque de certa forma, o perfeccionista ele acaba sofrendo um pouco com esses três tipos, mas normalmente tem um que acaba chamando mais atenção, que acaba fazendo mais a gente sofrer. Com isso, a gente começa a pensar que o perfeccionismo ele tem a ver com uma necessidade de controle, uma necessidade da gente controlar todas as coisas. Então, por exemplo, no primeiro caso, né, do perfeccionismo por padrões sociais, a gente quer controlar a gente mesmo, como se a gente fosse assim uma máquina, né? Não, eu tenho que produzir, eu não aceito se eu não tiver um dia super produtivo, então eu não valho nada. Aí a gente começa a atrelar o nosso valor, por exemplo, à nossa produtividade, né? Ai, olha só como eu sou uma pessoa fraca, como eu sou uma pessoa procrastinadora, eu não consigo fazer nada, olha como eu sou muito ruim, porque a gente colocou um padrão, às vezes, de produtividade que é irreal para a nossa condição, que é irreal para a nossa vida. Né? Uma mãe, por exemplo, com uma criança pequena, é claro que ela vai ter ali mais limitações, né, durante o período que a criança é menor, que depende mais dela, do que uma pessoa já com filho maior, né, que já se vira sozinho, que já tem um pouco mais de autonomia. Então, às vezes, né, a gente quer controlar até nós mesmos de um jeito que não é real. Outras vezes, a gente quer controlar os outros, seja o padrão de qualidade dos outros, né? Então, aquela coisa da pessoa que fica feliz quando o outro erra, porque assim você se sente melhor, do tipo, ai, tá vendo, não sou só eu. Mas, gente, todo mundo erra, né? Só que às vezes a gente quer controlar até mesmo a qualidade do que os outros fazem, a qualidade do trabalho dos outros, para a gente se sentir melhor com a gente mesmo. E, por fim, a gente quer controlar muitas vezes a opinião dos outros, né? O medo do julgamento é o quê? É a nossa necessidade de tentar controlar a opinião dos outros, né? De tentar controlar os resultados que a gente vai ter com um determinado projeto. E, gente, já deu para perceber que nada disso é factível, nada disso é real, né? Nada disso é realizável. Por isso, uma das chaves aqui para a gente lidar com o nosso perfeccionismo, pensando do ponto de vista da filosofia estoica, é a gente pensar sobre essa nossa necessidade de controle, essa necessidade que a gente tem de controlar todas as variáveis, de controlar todas as coisas que acontecem com a gente ou que a gente mesmo faz. E para isso eu quero voltar, então, ao trecho ali de Epiteto, dividindo em três partes, né? Três dicas, vamos dizer assim, usar esse formato que é tão na moda assim no Instagram e tal. Vamos pensar essa ajuda estoica, né? Essa necessidade ali de controle como uma marionete, pensar nisso sob três pontos de vista. Primeira coisa, saber que há uma diferença. E aí eu coloquei ali, o primeiro passo é a consciência. Primeiro passo é a gente ter consciência de que existe uma diferença entre as coisas que nós podemos controlar e aquelas que nós não podemos controlar. Então, a primeira coisa que o Epiteto fala, né? Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. A primeira coisa é a gente lembrar disso. A gente não vai controlar tudo no mundo, né? A gente precisa saber, né? Ter consciência. E quando eu digo consciência, não é só você saber racionalmente, né? Intelectualmente. Não é só saber com a sua cabeça. É saber com o seu coração, é saber afetivamente, né? É trazer isso para a sua vida, é praticar essa consciência
de saber identificar, né? Olha, isso aqui é minha responsabilidade, sobre isso aqui eu tenho controle, mas sobre aquilo ali eu não tenho controle, portanto, eu não tenho como responder 100% sobre aquela outra questão, né? Então, esse primeiro ponto, muitas vezes a gente sabe disso, assim, né, intelectualmente, mas a gente não abraçou. Às vezes a gente até consegue, né, falar isso com outra pessoa. De repente, você aí, né, falar, não, Fernanda, eu sei, né? Às vezes o cachorro late, às vezes alguma coisa acontece, tudo bem, não se preocupe. Às vezes a gente consegue falar isso para o outro, né? Quando alguma coisa dá errado para o outro e a gente fala para ele, nossa, mas não fica assim não, né? Você não tinha o que fazer naquela situação, não tinha como você controlar. Então, às vezes a gente consegue falar isso para o outro, mas a gente não consegue falar para nós mesmos. E esse é um primeiro ponto importante da gente perceber. Então, depois que você sabe disso, né, que você tomou essa consciência intelectual, afetiva, né, que você abraçou essa diferença, o segundo ponto é a gente aprender, então, a identificar a diferença, né? Afinal de contas, o que você pode controlar? E por que eu coloquei pode, né? Ao invés de colocar o que você controla ou não? Porque nem sempre aquilo que a gente pode controlar, a gente de fato controla. Às vezes a gente está tentando controlar o incontrolável, mas isso aí eu vou chegar lá daqui a pouquinho. O Epiteto fala assim, ó, são encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, né? Resumindo, tudo quanto seja ação nossa. Tudo aquilo sobre o qual você pode agir, sobre o qual você pode fazer alguma coisa. Não são encargos nossos. O corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Ou seja, dentro do estoicismo, a única coisa, a única esfera, né, sobre a qual nós podemos ter controle, isso se a gente aprender, e aí tem todos os exercícios estoicos, né? A única coisa sobre a qual a gente pode ter controle é sobre a gente mesmo. E ainda assim, sobre a gente mesmo, pensando no nosso estado interno, né? Nossos juízos, ou seja, nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente pensa. Então, eu posso, por exemplo, não alimentar pensamentos, né, de comparação. Isso eu posso fazer. Na hora que surgir um pensamento de comparação, eu posso criticar esse pensamento. Falar, mas por que eu estou me comparando? Né? E no Instagram, nas redes sociais, então, ainda tem um problema, que às vezes a gente está comparando os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você é a única pessoa que sabe como é ser você, né? Como é estar na sua pele, como é viver a sua vida. E você, né, a gente, às vezes olha, né, no Instagram, o Instagram faz um recorte. Mesmo uma pessoa que posta assim 1 milhão de stories por dia, todos os stories que alguém pode postar em um dia inteiro só dá 5 minutos no total, né? 5 minutos do dia da pessoa. Você acha que 5 minutos do dia da pessoa, mesmo que você veja os stories dela todos os dias, você acha que isso é suficiente para você conhecer alguém de fato? Acho que não, né? Mas a gente tem essa sensação de que a gente conhece as pessoas, né? E a gente começa a criar comparações na nossa cabeça. Ai, mas aquele outro, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo, ele viaja, ele é assim, ele é assado, ele é produtivo. Ele, enfim, a gente começa a criar comparações, a gente começa a alimentar pensamentos de comparação, né? Só que a gente está comparando a nossa vida real com todas as limitações, dificuldades, as lutas que a gente passa diariamente, com aquele recorte que a gente vê da vida dos outros. E aqui eu não estou dizendo que esse recorte é um recorte falso, né? Só estou dizendo que todo mundo escolhe o que compartilhar e o que omitir na rede social, né? Ninguém posta 100% do seu dia, 100% do que você faz todo santo dia. A gente posta ali um recorte, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é reconhecer que a gente pode controlar os nossos pensamentos se a gente aprender a ter uma crítica, olha aí a filosofia de novo, a ter uma crítica sobre os nossos pensamentos. Segundo ponto é o impulso, né? O impulso no estoicismo é aquilo que nos leva a agir, né? Aquilo que nos leva à ação. Então, a gente pode controlar, né, o que nos leva a agir. Por exemplo, as nossas reações. Alguém falou mal de uma coisa da gente, né? Falou mal de um trabalho, falou mal da gente, sei lá. Eu posso
chegar lá na internet e xingar a pessoa e fazer um expose de não sei o quê, ou eu posso, né, decidir reagir de uma outra maneira. De repente, ignorar o hater, por exemplo, né? Bloquear a pessoa, não quero essa pessoa despejando ódio aqui. Enfim, a gente tem essas opções, né? Então, os nossos impulsos, as nossas ações, a gente consegue controlar. Eu não consigo controlar as ações das outras pessoas. O que os outros vão dizer, vão falar, vão fazer, eu não posso controlar. Mas a mim mesma, as minhas ações, as minhas reações, se eu tiver consciência, se eu tiver crítica, eu consigo controlar. Da mesma forma, né, o desejo, a repulsa, quer dizer, aquilo que a gente quer, que a gente deseja, ou aquilo que a gente não quer, né? Então, o Epiteto fala, é tudo que é ação nossa, é tudo que depende exclusivamente de você. Não depende de mais ninguém, né, essas ações. Agora, tem coisas que não dependem de nós. Nosso corpo. Fernanda, como é que assim nosso corpo não depende de nós? Claro que a gente vai cuidar do nosso corpo, obviamente, mas você tem como evitar de ficar doente? Você tem como evitar que, assim, que nunca mais na sua vida você vai ficar doente? A gente não consegue, né? Não depende 100% de você. Tem uma parte que depende de você se cuidar, né? Fazer o melhor possível. Tem uma parte que não depende. Da mesma forma, se alguém, eu tô aqui gravando, né? Se alguém entrar aqui no meu escritório e me levar à força, me arrancar daqui, né? Talvez eu possa lutar, possa me defender, mas eu não sei se eu consigo reagir dependendo do tamanho da força da pessoa. Da mesma forma, as nossas posses, né? Nossos bens, ora a gente tem, ora a gente não tem. A gente está vendo aí 2022 a inflação comendo todo o nosso dinheiro, né? A reputação, né? A fama, o que as pessoas falam de nós, os cargos públicos, né? Que naquela época lá da Roma Antiga eram muitas vezes por indicação, né? Então, coisas também que não dependiam da pessoa. Então, em suma, tudo quanto não depende 100% de você, né? Então, você controla as suas ações, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas reações. Você controla quem fica na sua vida, né? Então, você não é obrigado a ficar aturando lá o hate, você não é obrigado a ficar aturando um relacionamento tóxico, por exemplo. Eu sei que nem sempre é fácil de sair logo assim, não é uma decisão muitas vezes simples, né? Mas ainda é uma decisão, né? Salvo condições assim extremamente drásticas. Estou falando aqui assim, né? Condições gerais, condições relativamente normais, temperatura e pressão. Você controla, por exemplo, ficar ouvindo besteira por aí. Agora, você não controla o que os outros pensam, né? Então, a opinião dos outros sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre a sua vida. As reações dos outros. Você só tem como controlar as suas reações. Mas como as outras pessoas vão reagir, não dá. Como as pessoas te tratam, né? Então, o primeiro modo como a pessoa te trata, não dá. Você pode decidir não manter essa pessoa na sua vida. Se a pessoa te trata mal, se a pessoa te humilha, né? Você pode decidir não mantê-la na sua vida. Agora, a ação dela não depende de você, né? O que os outros falam a seu respeito não depende, não tem como controlar. Se alguém quiser falar mal, vai falar, né? Vai fazer o quê? Se você quiser sair daqui do curso e falar mal de mim, como é que eu vou controlar, né? Dependendo da situação, né? Pode cair em algum crime aí de injúria, difamação, calúnia, sei lá o quê, pode processar, né? Mas assim, eu não tenho como evitar a primeira fala, eu não tenho como evitar que a pessoa fale, né? E aí a gente tendo essa consciência disso, né? A gente passa a agir de uma outra maneira, lembrando que a gente não pode controlar o incontrolável, a gente só consegue manejar. Olha a diferença entre você tentar controlar e você manejar. Por quê? O Epiteto, lá no final do trechinho, ele vai dizer assim, ó, por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. Ou seja, se você fala mal de mim e eu decido não me esquentar com isso, eu decido não revidar, é uma opção minha. Quem é que vai me impedir de não revidar? Quem é que vai me impedir de não querer entrar numa treta, não querer entrar numa briga? Ninguém, né? Ninguém vai me impedir de fazer isso. Agora, as coisas que são encargos dos outros, né, que não são encargos nossos, são débeis, são escravas, são obstruídas, são de outros, dependem de outras pessoas. Então, por exemplo, a opinião que as pessoas têm sobre mim, eu não tenho como controlar. Eu posso tentar manejar. De que modo?
fazendo da melhor maneira possível o meu trabalho, né? Me colocando aqui à disposição. Então, eu faço o melhor que está nas minhas mãos para que você goste da minha aula, para que você goste da minha didática, para que você queira ser um aluno meu. Se você não gostar, Fernanda, não gostei da sua aula, não gostei da sua didática, não gostei de você, eu não tenho como controlar isso. Não está mais no meu alcance. Então, se por acaso alguém decide que não vai me seguir, que não vai ser meu seguidor, que não vai ser meu aluno, eu não posso fazer nada em relação a isso, né? Não posso fazer nada. Então, depende da outra pessoa, né? Por isso também, né, aquelas 3 causas lá do perfeccionismo, elas vêm muito dessa necessidade da gente de controlar as condições, né, do mundo, controlar a gente mesmo, controlar a opinião das pessoas, controlar. Só que a gente não tem como controlar o que depende de outro, né? Então, assim, mas meu marido é muito bagunceiro, o que eu faço? Você pode conversar com ele, você pode tentar criar um sistema na sua casa, né, de organização, tal, com a participação da família, mas em última análise, não dá para controlar as ações da outra pessoa, né? O filho é bagunceiro, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, né, as mulheres ainda são responsáveis por muito do trabalho doméstico, por muito da vida doméstica, né? Apesar de não dever ser assim necessariamente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você vai largar de vez? Não. Mas quer dizer que você não consegue controlar a vida dos outros. Às vezes a gente quer também que os outros sejam como a gente, pensem como a gente, ajam como a gente, e não dá para a gente fazer isso. Então, de repente, vai ter que encontrar um meio termo, né? Entre a pessoa e nós, né? Entre nós e os outros. De repente, a gente vai ter que chegar no meio do caminho, né? Talvez você goste ali de ter a casa ali impecável, né? 100% ali, arrumadinha, tudo no seu lugar. É maravilhoso. Mas se você mora com outras pessoas, talvez você tenha que chegar em certos acordos para que a vida seja pacífica, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o nosso perfeccionismo muitas vezes vem de um lugar de controle, vem de um lugar irreal que a gente tem na nossa cabeça de ou julgar os outros, ou achar que está sendo julgado, ou de fato está sendo julgado pelos outros, ou ainda de um julgamento sobre nós mesmos. Em todos esses 3 casos, a gente sempre imagina que existem condições ideais, condições perfeitas para algum tipo de trabalho, tarefa, né, atividade qualquer acontecer. E, na verdade, gente, não existe. Perfeição não existe. Se você achava isso, eu lamento te dizer o contrário. Então, quero te convidar a pensar com epiteto, né? Quero te convidar a pensar aí, a fazer esse exercício diário de lembrar que algumas coisas não dependem da gente, aquilo que depende, a gente tem que fazer ou não. Aquilo que não depende, a gente só pode manejar, a gente só pode ali fazer a parte que nos cabe, mas com relação à parte que não nos cabe, não adianta a gente ficar ali esquentando a cabeça, queimando o neurônio, porque não vai dar em nada, né? No final das contas, não vai dar em nada. Fernanda, quer dizer então que o estoico é uma pessoa assim passiva, que ele não liga para nada? Não, muito pelo contrário. Os estoicos são extremamente ativos, participaram até da política romana, tanto do lado do governo quanto do lado da oposição. Mas quer dizer que ele não vai ficar sofrendo por uma coisa que não depende dele. Ele vai agir da melhor maneira possível que estiver ao alcance dele. Vai fazer tudo o que ele puder. Mas aquilo que não depende dele, ele não vai usar isso como um artifício para ficar se martirizando, para ficar sofrendo, para ficar se lamentando em cima disso. Então, me conta aqui embaixo nos comentários se esse assunto, se essa lógica faz sentido para você, se esse pensamento de epiteto pode te ajudar de alguma maneira, assim como ele tem me ajudado também. E eu espero você na próxima, então.